quais são as causas dos transtornos de ansiedade? Olha, as causas não são todas muito bem assim conhecidas, definidas, né? Porém, a gente pode falar a respeito de fatores genéticos, a gente pode falar de fatores ambientais, da própria constituição psicológica de cada indivíduo, né, de fatores ambientais. Então, são vários fatores que podem levar aí, originar aí um transtorno de ansiedade. É bom a gente ressaltar aqui também que existem vários tipos de transtornos de ansiedade. Os mais comuns são 6. Nós vamos falar nessa série a respeito de cada um deles. O primeiro, e o que eu vou tratar hoje com vocês, é a respeito do transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada, que é a famosa TAG, né? Então é o que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar depois na série a respeito da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade, do TOC, né, do transtorno obsessivo compulsivo. Nós vamos falar dos transtornos fóbicos específicos e nós vamos falar sobre o transtorno do estresse pós-traumático. E eu não sei se eu falei 6, mas são 6, tá? Nós vamos tratar a respeito dos 6. Então hoje eu quero falar para vocês a respeito do transtorno da ansiedade generalizada, que é a TAG. Então que você possa ir observando a respeito das características que eu vou te falando, se você de repente tem sinais, tem sintomas que arremetem a algum tipo de transtorno de ansiedade. Então a TAG, geralmente, quando a gente vai conversar com alguém a respeito dos sintomas aí que ela traz, o sintoma da TAG é muito caracterizado por uma preocupação excessiva, uma expectativa apreensiva que a pessoa tem da vida durante a maior parte do tempo ou em todo o tempo ali e todas as situações que são apresentadas para ela. Então é uma pessoa preocupada de uma forma excessiva. Então a preocupação para essa pessoa é algo que faz parte da vida dela. Então ela até acha, muitas pessoas às vezes nem procura tratamento porque acha que é o modo de funcionar normal, que ela é assim há muito tempo, né? Então é normal ser assim, preocupado. Só que essa preocupação, para a gente poder falar de um diagnóstico a respeito de TAG, né, desse transtorno de ansiedade generalizada, ele tem que está durando ali na vida da pessoa no mínimo por 6 meses. Então essa pessoa ela precisa se ver numa situação de preocupação excessiva diante de qualquer detalhe da vida por no mínimo 6 meses. E ela precisa também de trazer aí alguns outros sintomas, né? A gente pode então falar a respeito de uma irritabilidade, de uma dificuldade de concentração, de uma fadiga, de tensão muscular, de dificuldade de concentração, de palpitação. Então o coração dessa pessoa às vezes dispara em qualquer situação, sem motivo aparente. Então quando a gente fala de uma pessoa que há mais de 6 meses, ou no mínimo 6 meses, tem vivido de uma forma preocupada excessivamente, com uma apreensão, uma expectativa, né, da vida assim, apreensiva em toda a parte do tempo, isso tem durado no mínimo 6 meses, e ela tem trazido aí pelo menos mais uns 3 sintomas desses que eu citei para vocês: irritabilidade, coração palpitando, hiperventilação, uma fadiga muscular, um cansaço, uma falta de concentração, a gente pode então estar suspeitando que essa pessoa está num transtorno de ansiedade generalizada. Então, observe aí os seus sintomas, observa se você se encaixa um pouquinho nisso, né, que eu tô trazendo aqui para vocês, porque é muito comum, como eu disse para vocês lá no início, os dados são alarmantes. Então tem muitas pessoas com TAG ou com algum outro tipo de transtorno de ansiedade e que não são diagnosticadas e que vão tendo muitos problemas de relacionamento, disfuncionais, ou seja, prejuízo no trabalho, prejuízo em alguma área da sua vida, porque está vivendo algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, observa se você tem, né? Observa se esses sintomas permeiam a sua vida para que você possa buscar ajuda profissional. E quando a gente fala, então, a respeito da TAG, é importante a gente ressaltar também que ela tem um início insidioso, mas geralmente é muito comum na adolescência. Porém, não quer dizer que se eu não tive na adolescência uma TAG, eu não posso ter esse transtorno em qualquer momento da vida. Ele pode ocorrer em qualquer momento da vida. E é mais comum, a incidência é maior nas mulheres. Ainda há uma incidência, acho que de 2 para 1,
nas mulheres. Então, mulher tem mais aí essa condição de ter esse transtorno de ansiedade generalizada ainda do que o homem, certo? E quando a gente fala, então, fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada. Primeiro, quem fez o diagnóstico? O médico psiquiatra ou o psicólogo? Então, diante desse diagnóstico, qual o tratamento? Então, esses profissionais da área da saúde mental, que são o psicólogo, que é o psiquiatra, ele vai então determinar o tratamento a ser seguido. É claro que quando se fala de medicamentação, né, a gente está falando apenas em algo que o médico pode fazer, o psiquiatra pode fazer. Então, quando a gente pensa no transtorno de ansiedade generalizada, o tratamento geralmente é uma combinação de uma terapêutica farmacológica, ou seja, de medicamentos, com uma psicoterapia, uma terapia. Então, geralmente, os dois vão caminhar juntos. Porém, o médico psiquiatra, ele pode olhar para o seu histórico, ele pode olhar, né, para todo o seu relato que foi feito ali e entender que você não precisa naquele momento de um medicamento. Às vezes você está no início do transtorno e dá muito bem para ser tratado com psicoterapia. Então ele vai te conduzir aí a um tratamento psicoterápico, né? Então não vai precisar da medicação. Na maioria das vezes há uma combinação entre medicamento e psicoterapia, é tratável, né? Precisa de ser analisado o seu caso para que você receba o melhor tratamento possível. Quando a gente fala a respeito da psicoterapia, do tratamento psicológico, há estudos muito relevantes falando, né, da terapia cognitiva comportamental, o quanto ela é eficiente no tratamento da ansiedade. Existem muitos estudos que até apontam que ela é tão poderosa, né, tão eficaz do que o próprio medicamento. Então, é importante que você procure também um profissional da área, que você procure uma abordagem da teoria cognitiva comportamental, para que você possa ter um tratamento eficaz, né, eficiente aí para você e para sua vida, ok? Então, eu espero ter contribuído para o seu conhecimento. Essa é um vídeo mais extenso, né? Porque fala de uma forma geral a respeito dos transtornos de ansiedade, faz uma introdução. Falamos hoje sobre o transtorno de ansiedade generalizada. No próximo vídeo, eu estarei falando um pouco sobre a síndrome do pânico, que é um outro transtorno de ansiedade. Eu espero que você tenha aprendido, tenha gostado e até o próximo vídeo.